Olá pessoal, tudo bem? Nesse vídeo nós vamos aprender como calcular a distância de um ponto a um plano, né, por meio desta equação que está aparecendo aqui, e da onde vem, na verdade, essa equação, né? Se nós temos um ponto P de coordenadas x0, y0, z0, e um plano alfa de equação ax mais by mais cz mais d igual a zero, nós podemos encontrar facilmente a distância de P até alfa, que nós vamos chamar aqui de L, né, por meio dessa equação. E olhando a equação, ela pode parecer complicada a princípio, mas na verdade ela é bem simples até. E bem elegante, porque o que nós fazemos aqui? Essa equação ela nos diz que para encontrarmos a distância de P a alfa, basta que nós substituamos as coordenadas do ponto P no primeiro membro da equação do plano aqui, escrita dessa forma, a equação geral do plano escrita dessa forma. Substituímos e calculamos o valor resultante. Pegamos o módulo desse valor e dividimos pela raiz quadrada, né, da soma dos quadrados dos coeficientes de x, y, z nessa equação. Na verdade, como nós vamos ver, esse denominador ele pode ser lido como sendo, na verdade, o módulo do vetor, de um dos vetores normais ao plano, né? Porque, como nós sabemos, um vetor n, né? Um vetor n, calma lá, um segundinho, aqui. Um vetor n que tenha coordenadas, A, B, C, ele é um vetor normal ao plano, quer dizer, ele é perpendicular ao plano. E isso que aparece aqui no denominador é, na verdade, o módulo desse vetor normal. Tá? Isso aqui você pode ver num outro vídeo que eu gravei sobre a equação geral do plano, tá? E aí você vê que realmente isso aqui são as coordenadas de um vetor que vai ser normal ao plano. Então olha que coisa bonita de se ver, né? Essa equação. Ela me diz simplesmente isso. Pegue as coordenadas do ponto, cuja distância você quer saber até o plano alfa, né? E substitua no primeiro membro da equação, calculando o valor resultante. Extrai o módulo e divida pelo módulo do vetor normal ao plano. Olha que coisa bacana. Esse é o procedimento para encontrar a distância de um ponto até um plano. Mas vamos ver por que o procedimento é esse? Vamos lá? Então aqui nós temos, olha, o nosso plano alfa e um ponto P. Aqui a equação do plano alfa e as coordenadas do ponto P. O GeoGebra, que é o software que eu estou utilizando aqui, ele não escreve a equação nesse formato aqui, ó, que é o formato que nós estamos utilizando lá, né? Ele sempre deixa o D aqui no segundo membro, né? O termo independente representado pela letra D fica no segundo membro. Então, nós temos que ler o valor de D aqui como sendo, na verdade, menos 5, né? Porque, na verdade, a equação é esta que você está vendo aqui, ó, ax mais by mais cz mais d igual a zero. Então, quando esse d viesse para o primeiro membro, esse 5 viraria menos 5. Então, feita essa consideração aí, aqui estão os valores, olha, de A, B, C e D. A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte: a menor distância entre um ponto e um objeto é a distância desse ponto até o objeto. Tá? Então, a primeira pergunta que nós temos que nos fazer é como achar a menor distância de um ponto até uma reta? De um ponto até um plano. Bem, essa distância vai ser obtida por meio da reta perpendicular. Né? Da reta perpendicular ao plano passando por este ponto. E aí o ponto de interseção do plano com essa reta aqui, ó, que ele está chamando de A,
esse ponto é o ponto que está a menor distância do nosso ponto P. Tudo bem? Então, a distância de P, aqui, a distância do ponto P até o ponto A é a distância do ponto P até o plano alfa. Certo? Então, vamos pensar aqui. Quando eu tenho um ponto sobre uma reta, né? Olha aqui, um ponto B qualquer, sobre uma reta, esse ponto B, ele pode ser determinado por meio da equação da reta. E como é que eu faço isso? Utilizando a equação paramétrica da reta, né? Eu preciso, para escrever a equação da reta, de um ponto da reta, que eu já tenho, o ponto P, já conheço as coordenadas dele, e um vetor diretor para essa minha reta, quer dizer, um vetor que tem a direção dessa reta. Ora, como ela é uma reta perpendicular ao plano, um bom vetor diretor, digamos, poderia ser o próprio vetor normal ao plano, que, como nós já vimos, esse vetor, que eu vou chamar aqui de N, ele terá as coordenadas A, B, C, né, que são os coeficientes de x, y e z na equação da reta. Então, vou entrar aqui, ó, ele criou um vetor N, ó, que é um vetor, está aqui aparecendo ali de preto, né? Eu vou até mudar a cor dele para vermelho, para dar um destaque, né? Tá aí, ó. Esse vetor vermelho aí é o vetor diretor desta reta. Legal isso, né? Então, eu posso pensar nele como vetor diretor dessa reta. O ponto B, se eu pegar esse ponto P e esse vetor normal como vetor diretor, eu teria essa equação aqui, olha, para minha reta, né? Minha reta, vou chamar essa reta perpendicular aí de reta R. Tá bem? Então, a reta R, ela teria uma equação vetorial, né, que me forneceria um ponto B qualquer, que é o ponto que nós estamos variando lá, um ponto B qualquer da reta, seria o ponto P mais lambda vezes o vetor normal. Tudo bem? Então, esse escalar lambda aí, ele multiplica o vetor normal e, somado ao ponto P, fornece o ponto B, tá? Aqui nessa reta. Então, quando eu pensando dessa forma, se eu colocar aqui um vetor, vamos colocar um vetor, olha, PB, tá? Que eu vou mudar a cor dele para vermelho e a espessura para a gente enxergar bem esse vetor. Ó. Esse vetor PB aí, ele na verdade, o módulo dele é o módulo do meu vetor normal, é o módulo do meu vetor normal aqui, tá? Multiplicado por lambda. Olha que interessante. Então, esse vetor aí, o comprimento dele, né, é o módulo, vamos pensar assim, o módulo de lambda multiplicado pelo módulo desse vetor aqui. Tá? O tamanho desse vetor é afetado pelo lambda. Se o lambda é positivo, né, esse vetor vai ter o mesmo sentido do vetor normal ali. Se lambda é negativo, ele vai ter o sentido oposto. Tá? Se lambda for meio, por exemplo, ele vai ter metade do tamanho desse vetor. Se lambda for 2, ele vai ter o dobro do tamanho desse vetor. Se for menos 2, o sentido oposto e o dobro do tamanho. Vocês estão entendendo? Então, vamos parar para pensar um instante. O que eu quero, na verdade, é a distância de P até A. Certo? Eu quero a distância de P até A. Se esse meu vetor normal, né, fosse escolhido de modo que ele fosse um vetor unitário, quer dizer, de módulo 1, o lambda
ou melhor, o módulo do lambda, me forneceria o comprimento desse vetor. Em outras palavras, ocorre o seguinte, deixa eu mudar a cor dele, deixar ele azul, vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, está muito grande. Ó, então, se eu conseguisse aqui, ó, deixa eu fazer o ponto B aqui, né? Se ele tivesse se esse ponto B coincidisse aqui com o ponto A, né? Se esse ponto B coincidisse com o ponto A, deixa eu apagar esse vetor e fazer um outro vetor bem aqui agora, ó. Tá? Pronto. Então, se ele coincidisse com o ponto A, esse vetor bem aqui, o lambda dele, se eu pegasse, é claro, um vetor unitário aqui, esse lambda na equação da reta seria precisamente, o módulo dele seria precisamente a distância do ponto ao plano. Percebem? O módulo dele por quê? Porque se, por exemplo, o ponto P estivesse do lado daqui, o vetor apontando para cá, o vetor ia ficar no sentido contrário e o lambda seria negativo, né? Como a distância é sempre positiva, a gente vai pensar no módulo de lambda. Então, vocês estão entendendo? O que eu preciso, então, aqui é reescrever essa equação dessa reta de modo que esse vetor aqui seja unitário e esse ponto aqui seja o ponto A. Tá? Então, se eu fizer isso, se eu reescrever essa equação dessa forma, quer dizer, aqui é meu ponto A e aqui, né, o meu vetor diretor é unitário, como é que eu faço um vetor se tornar unitário? Né? Multiplicando ele pelo inverso do seu módulo, não é isso? Então, bem aqui eu vou escrever o módulo do vetor n. Para simplificar a notação, eu vou chamar o módulo do vetor n simplesmente de n, né? Chamar o módulo do vetor n de n simplesmente. Tá? Pronto. Então, se eu fizer isso, quer dizer, é como se eu dividisse o vetor pelo seu módulo, né? Eu transformo um vetor num vetor unitário quando eu faço isso. Então, esse lambda aqui agora passaria a ser exatamente o meu L se eu fizesse isso. Então, eu posso até substituir aqui, ó, lambda nessa equação por L agora. Bem? Posso substituir lambda por L. Bom, e as coordenadas do ponto A? Como é que ficariam nessa equação, né? Nós teríamos aqui, vamos chamar as coordenadas já de x', y' e z'. Tá? Essas são as coordenadas do ponto A. Isso seria igual ao quê, né? Aqui as coordenadas do ponto P seriam x0, y0, z0. E as coordenadas aqui seriam, vamos lá, vamos deixar L sobre M mesmo, né? L sobre N, perdão. E aqui ABC, né? As coordenadas. Sabendo que esse N aí é, na verdade, o módulo, né? N é o módulo do vetor N ali, ou seja, é raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado. Isso é o N que eu não estou escrevendo dessa forma ainda, estou deixando só como N aqui. Logo, as coordenadas do ponto A seriam x0 mais LA sobre N, y', né? Igual a y0 mais LB sobre N e z' igual a z0
mais, né, LC sobre N. Essas seriam as coordenadas do ponto A. Que, veja bem, o que eu estou atrás é do L. Mas eu sei como encontrar o L, por quê? Porque eu sei que o ponto A, ele é, veja bem, um ponto do plano alfa. Ou seja, ele tem que satisfazer a equação do plano alfa. Então, se eu substituir as coordenadas x', y', z' aqui, nessa equação, essa equação tem que ser satisfeita. Então, eu vou fazer justamente isso. Eu vou escrever aqui, ó, ax' mais by' mais cz' mais d. Isso tem que dar zero, porque A é um ponto do plano, então ele satisfaz a equação do plano. Agora eu posso substituir, né, A por isto aqui. Como é que ficaria? Ficaria, já fazendo a multiplicação, ax0, né, mais LA ao quadrado sobre N. E aqui, B, né, y0 mais LB ao quadrado sobre N, mais CZ0 mais LC ao quadrado sobre N, mais D igual a 0. Bom, agora eu poderia, né, colocar L em evidência, mandar todos esses termos aqui para o segundo membro, né, dessa equação, e ficaria como, né? Colocando L em evidência, nós teríamos AN ao quadrado mais BN ao quadrado mais CN ao quadrado, ou seja, A ao quadrado mais B ao quadrado mais C ao quadrado sobre N igual a... Bom, todos esses termos aqui iriam para o outro membro, iam ficar negativos, né? Então, teríamos menos AX0 mais BY0 mais CZ0, né? Se meu Z ficou muito feio, vou ajeitar, Z0 mais D. Ok? E agora, ficaria com isso aqui no segundo membro, né? E aí eu poderia... observem que o que eu tenho aqui é justamente o n ao quadrado, né? Ó, se o n é a raiz quadrada disso, então o que eu tenho bem aqui é o n ao quadrado. Então vamos lá, vou subir um pouquinho aqui para ganhar um espaço, ó. E vou escrever aqui. Se aqui é n ao quadrado, dividido por n vai dar n, né? E esse n passaria para cá dividindo. Não é isso? Eu teria isso, ó, L que multiplica n é igual a tudo isso. Então, n vai passar para o outro membro dividindo. Vamos ficar com menos tudo isso daqui, AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D sobre N. Tudo bem? Agora aqui, há um detalhe importante, né? O que eu quero, na verdade, na verdade, isso aqui ainda não seria bem o L. Deixa eu fazer uma ressalva aqui, uma pequena correção. Isso aqui ainda não é o L. Vamos deixar o nome lambda mesmo. Tá? Por que não é o L? Porque ele tem sinal. Ele tem sinal. Esse lambda aí, ó.
Então aqui também seria lambda. Aqui lambda. E aqui lambda, né? Tudo isso lambda aí. Por que esse pequeno cuidado agora, né? Porque tem um detalhezinho aí interessante, né? O L, na verdade, é o módulo do lambda. Lembra que eu falei que o lambda tem um sinal? Então, L é o módulo do lambda. Então, isso tudo que a gente calculou aqui não foi com L, né? Foi ainda com lambda, porque aqui o sinal ainda estava presente. O sinal ainda estava presente. Eu poderia ter um lambda negativo. Só que o L é a distância, e a distância tem que ser positiva. Tá? Então, o que a gente acabou de calcular aqui é o lambda. O que a gente quer, então, é o módulo de lambda. Tá? Então, reescrevendo isso aqui, L é igual ao módulo de lambda. Agora, quem é o módulo de lambda? É o módulo disso daqui, né? Isso quer dizer o quê? Que L é o módulo do número negativo, vai dar o mesmo desse número se ele fosse positivo, né? O módulo dele se ele fosse positivo. Então, eu posso escrever isso aqui, né, como sendo módulo de AX0 mais BY0 mais CZ0 mais D, né? Note que se eu colocasse isso aqui em módulo, ia ficar o módulo de menos 1 e ia dar 1. Ia dar o mesmo que o módulo disso. Sobre quem? Na verdade, eu tenho o módulo de tudo, né? Só que esse denominador aqui, ele sempre é positivo, porque ele é a raiz quadrada da soma desses 3 quadrados aí. E aí, eu chego aonde? Eu chego exatamente na fórmula que eu queria chegar, ó. É exatamente a fórmula que a gente tem ali em cima. Tá bem?